Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Turma, nesta aula vou iniciar com a correção das atividades sobre o espaço rural e agrário brasileiro. Lembrando que nós já vimos a diferença entre esses dois termos e vimos também sobre o que é esse novo rural brasileiro, essa modernização que está chegando no campo, Número 1. Quais são as características do novo rural brasileiro? A modernização do espaço rural, diversidade das atividades, turismo ecológico, turismo rural, fábricas, condomínios e comércios, e crescimento de atividades não agrárias, ou seja, o espaço rural não predomina nele atualmente apenas das atividades agrárias, predomina outros tipos de atividades também, como comércio, como indústrias dentro do agronegócio. 2. Qual a diferença entre rural e agrário? O rural, ele se refere ao espaço não urbano, É o espaço onde as construções das casas elas estão mais afastadas, se refere-se àquele perímetro que não está urbanizado. Já o agrário refere-se a todas as atividades primárias e aos diversos elementos ligados a essas atividades. Atividades primárias, produção agrícola, pecuária, extração, e elementos ligados a essas atividades, as políticas agrárias também. 3. O que é o agronegócio? Explique como ocorre no Brasil. O agronegócio ele está relacionado à integração do setor secundário à atividade primária, ou a integração da atividade primária ao setor secundário. No Brasil, o agronegócio ele consiste na produção industrial que vai ter por base um produto agrícola, por exemplo, uma fábrica de suco de laranja, vai ter a laranja como matéria-prima, uma fábrica de extrato de tomate, vai ter o tomate como fonte de matéria-prima. O agronegócio ele é o último estágio da integração entre a agropecuária e atividade industrial. Só lembrando, gente, que este agronegócio ele só é possível em função da modernização agrícola e da industrialização, que está transformando a paisagem rural também. 4. Diferencie áreas de preservação permanente e reserva legal. A APP, ou Área de Preservação Permanente, é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Tem a função ambiental de preservar recursos hídricos, paisagem e a biodiversidade. A reserva legal são áreas dentro de uma propriedade rural destinadas à proteção ambiental, ou seja, se tem uma propriedade rural e essa propriedade vai desenvolver algum produto, alguma produção, uma parte desta área rural deve ser destinada a uma reserva legal. É uma área que não pode ser explorada economicamente para promover também a conservação da biodiversidade. 5. Caracteriza a ocupação da terra pela agropecuária no Brasil. Em 2015, as propriedades rurais no Brasil ocupavam uma área de 329 milhões de hectares, sendo que destes espaços, 93,8 milhões são áreas destinadas à preservação. Assim, a área ocupada pela agropecuária corresponde a 235,2 milhões de hectares, sendo cerca de 171 milhões de hectares ocupados por pastagens e aproximadamente 64 milhões destinados ao cultivo permanente ou temporário. A questão ambiental das áreas de preservação e das reservas, gente, é um problema constante no Brasil. Sempre nós vemos nos noticiários, embates entre comunidades quilombolas, entre indígenas e fazendeiros, comunidades quilombolas e fazendeiros também, pela preservação territorial, porque esses fazendeiros, esses grandes produtores, eles querem ganhar essas propriedades para aumentar a sua produção, para aumentar a sua riqueza, inclusive. E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, estas áreas de preservação permanente e essas reservas legais, elas não são respeitadas, mesmo porque também a fiscalização ambiental ela torna-se muito falha, ineficiente.
É muito pouca a fiscalização para o tamanho do território brasileiro também. 6. O que é o PRONAF e a Embrapa? Qual a função dos dois órgãos? O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele foi criado em 1995 com a finalidade de financiar a agricultura familiar com taxas de juros baixos por meio de empréstimos bancários. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária define políticas agrícolas para o país e busca soluções para os desafios de alcançar a segurança alimentar em todo o Brasil. A segurança alimentar, gente, consiste na alimentação baseada em nutrientes importantes para o organismo. É uma alimentação voltada, para o enriquecimento alimentar. Só fazer uma ressalva aqui, que quando eu falo que o PRONAF ele tem como objetivo ajudar essa agricultura familiar com empréstimos a juros baixos, nem sempre na prática isso funciona, pessoal, porque quem na realidade consegue a maioria desses incentivos fiscais, podemos dizer assim, são os grandes latifundiários. São esses grandes fazendeiros que têm condições de fazer estes empréstimos e de modernizar a sua produção, de intensificar a produção e aumentar ainda mais. 7. Qual a importância da agricultura familiar para o Brasil? O agricultor familiar pratica atividades no meio rural em pequenas propriedades e produzem cerca de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Aqui não é produzidos não, tá? É consumidos pelos brasileiros. Por quê? A outra produção agrícola é a produção no latifúndio, na grande propriedade. Essa produção ela é voltada para exportação. São as grandes monoculturas, onde produzem apenas um produto, como a monocultura da soja, que é bem presente na região central do Brasil. Agora nós vamos corrigir os exercícios do livro, páginas 125 e 126. 125. Sobre a agricultura familiar, responda. Ela ocupa cerca de 80% dos imóveis rurais, mas corresponde a apenas 20% do total produzido pela agropecuária brasileira. Por que isso ocorre? O tamanho dos imóveis rurais, gente, é bem menor que o dos demais. Os imóveis rurais, quando a gente compara aos latifúndios, eles são ínfimos. Eles ocupam 80% dos imóveis, em sua maioria, a produção não conta com técnicas agrícolas modernas, mas como eu falei para vocês, embora corresponda a apenas 20% do total produzido pela agropecuária, este total, gente, ele corresponde a 70% do que é consumido pelos brasileiros. Ela produz cerca de 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Explique por que produz 20% do total da produção agrícola e 70% da produção de alimentos destinados ao consumo da população nacional. É aquilo que nós já conversamos. O agronegócio, que são os grandes proprietários, as indústrias, os grandes latifúndios, são as grandes propriedades rurais. Essa produção ela está voltada para o mercado externo, para a exportação, ou pela produção de matérias-primas que são destinadas às indústrias. Então, o agronegócio ele não valoriza as necessidades internas da população, as necessidades nacionais. O agronegócio ele está voltado para a exportação, para abastecimento do mercado externo. Então, o cultivo dos alimentos consumidos pelos brasileiros, ele acaba sendo efetuado pela agricultura familiar, que corresponde a 70% dos alimentos, embora representem apenas 20% do total da produção agrícola do Brasil. 2. Sobre o município onde você vive, responda. Há unidades de produção agrícola familiar?
Provavelmente pequenas propriedades, pessoal. Nós vivemos em uma grande capital, em uma metrópole, né? E em muitos casos são para abastecimento familiar. Quando não são para abastecimento familiar, essa produção ela vai para as feiras livres, né? B. O que essas unidades produzem? Como produzem? Onde seus produtos são comercializados? Geralmente produzem hortaliças, são comercializados em feiras abertas e em bancas de verduras. Página 126. Quais são os dois aspectos que englobam o conceito de segurança alimentar? Diferencie-os. Os dois aspectos se referem à garantia de acesso aos alimentos e à qualidade desses alimentos, garantindo o atendimento das necessidades nutricionais das pessoas. 2. Letra A. O que vocês entendem por alimentos de baixo valor nutricional? Cite alguns deles. Alimentos que oferecem poucos nutrientes, por exemplo, balas, doces, refrigerantes, bombons, né? Só tem açúcar, valor nutricional nenhum, biscoitos industrializados, dentre outros. Bom, finalizamos a nossa correção. Nós vamos continuar estudando sobre a estrutura agrária do Brasil a partir do livro de vocês. Vamos entender hoje, nesta aula, o que é estrutura e concentração fundiária. Eu vou marcar aqui para vocês anotarem no caderno. A estrutura fundiária, gente, ela se refere a como as propriedades agrárias de um país elas estão organizadas, elas estão distribuídas. Se refere à quantidade, à distribuição e ao tamanho social dessas propriedades. No Brasil existe uma grande concentração fundiária, ou seja, grandes propriedades de terras concentradas nas mãos de poucas pessoas. E isso acaba inviabilizando também o desenvolvimento socioeconômico do país. Porque muitas pessoas que poderiam estar produzindo nessas terras ociosas acabam se direcionando para as grandes cidades, onde elas não vão encontrar emprego, porque a cidade não tem estrutura para receber toda essa população, e vai acabar tendo como consequência o aumento da pobreza. Então, a estrutura fundiária é a forma como as propriedades agrárias de uma área ou país estão organizadas, quantidade, tamanho e a distribuição social dessas propriedades. Vamos fazer a análise da propriedade rural do Brasil de 1975 a 2017 e a área das propriedades rurais em 2017. Observem que houve uma concentração das terras rurais no Brasil e nós vamos ver, gente, que essa concentração fundiária é uma herança histórica do Brasil também. Vem desde lá de 1850 até atualmente. Por isso, existe no Brasil diversos movimentos, entre eles o MST, pela reforma agrária, para fazer uma redistribuição dessas grandes propriedades. Principalmente essas propriedades que são ociosas, que estão improdutivas. Estabelecimentos. Observem quantos estabelecimentos surgiram de 1975 a 2017. Observando também o tamanho da área, a área total destes estabelecimentos. De 1975, nós tínhamos 4.993.252 estabelecimentos. Em 2017, 5.072.152 estabelecimentos, ou seja, houve o aumento que aconteceu foi extremamente baixo, né? Se a gente compara de 1975 a 2017. Quando a gente observa o tamanho das áreas, observem a área total das propriedades que possuem mais de 500 hectares. Número de propriedades, 105.548, que possuem uma área total de 204.316.241 hectares. Então, quando a gente faz a análise dessas duas tabelas, a gente consegue identificar essa concentração fundiária, que as propriedades estão mal distribuídas. Um dos grandes problemas agrários do Brasil
é que a maior parte das terras ocupadas e os melhores solos encontram-se nas mãos de poucos proprietários, chamados latifundiários. Latifúndios são as grandes propriedades, gente. Geralmente, essas grandes propriedades não estão todas produtivas, são áreas ociosas. É onde entra a questão da especulação imobiliária. Esses grandes proprietários, eles esperam a valorização do terreno para conseguir recursos econômicos em cima deste lote de terra. Observem aqui que são áreas não utilizadas para a agropecuária apenas à espera de valorização. Em contrapartida, um imenso número de pequenos proprietários possui áreas ínfimas, que são os minifúndios. São pequenas áreas que são, na realidade, gente, muitas vezes insuficientes para garantir o sustento das famílias e uma boa alimentação. Essas pequenas propriedades, elas se localizam nos solos menos férteis, né, como nós já vimos. A expansão das grandes propriedades à custa das terras indígenas ou quilombolas e das reservas florestais é a causa de violentos conflitos pela terra no Brasil, aquilo que nós já vimos, a disputa por terras entre fazendeiros, garimpeiros, foceiros e os indígenas e os quilombolas, que já estão nessas terras e têm essas propriedades por direito. Nessa imagem aqui nós temos um latifúndio, é a prática da cafeicultura no município de Cristalino. Desde os anos de 1950, a gente discute a questão da reforma agrária no Brasil. A reforma agrária é aquela ideia que tem da reorganização das propriedades do meio rural, é a redistribuição destas terras, é uma distribuição mais igualitária. Principalmente, como nós já vimos, dessas grandes propriedades que estão ociosas, que estão improdutivas. Então, a reforma agrária visa a mudança na estrutura fundiária do país, que deve ser efetuada pelo Estado com desapropriação de grandes fazendas improdutivas e a produção de lotes de terras a famílias camponesas. Esse tipo de política já foi adotada em diversos países, como o Japão e a Coreia do Sul. Nos Estados Unidos, que é o país que possui a maior produção agropecuária do mundo, predomina de forma absoluta as propriedades familiares e não os latifúndios. Claro que existe uma diferença, gente, dessas propriedades familiares nos Estados Unidos para o Brasil, principalmente quando o critério de definição não é o mesmo. No Brasil, o critério de definição é dimensional, é o tamanho dessa propriedade. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, se um latifúndio tem mais de 50% de seu título de propriedade pertencente a uma família, ele é considerado também como agricultura familiar. No Brasil, isso acontece também. Essas grandes propriedades são pertencentes a uma família, mas a mão de obra utilizada não é a mão de obra familiar. E também o tamanho ultrapassa o que seria considerado uma propriedade familiar. Por que existe essa diferença de ocupação nos Estados Unidos e no Brasil? Tudo isso em função de fatores históricos. No século XIX, quando os Estados Unidos incentivava a imigração para o seu território, esses imigrantes, eles se tornavam proprietários dessas terras. No Brasil, não. No Brasil, em 1850, vamos lembrar que houve a proibição do tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz. Então, houve um incentivo da imigração de vários europeus aqui para o território brasileiro. Só que em 1850 também foi criada a Lei de Terras. Esta Lei de Terras, gente, ela proibia a apropriação de terras. Então, as pessoas, para ter acesso a essas propriedades, elas tinham que comprar, elas tinham que pagar por essas terras. E era um preço muito caro. Então,
os escravos recém-libertos, e esses imigrantes, em sua grande maioria, eles não tinham condições de fazer a compra. Quem tinha condições de adquirir essas propriedades já eram aqueles grandes fazendeiros que tinham recursos para essa aquisição. Apesar de intensamente discutida e de terem sido criados órgãos governamentais que deveriam implementar a reforma agrária, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, essa reforma agrária ela nunca foi amplamente executada no Brasil. O que existe no Brasil, o que aconteceu no Brasil, gente, foi a implementação do Programa Nacional da Reforma Agrária. O que é esse programa? O INCRA, ele seleciona famílias que estão inscritas no Cadastro Único para realizar o assentamento dessas famílias em imóveis. Né? Esses imóveis eles são adquiridos pelo INCRA. Essas pessoas, ao serem assentadas nestes imóveis, nesses locais, elas têm por obrigação manter este local produtivo, realizar a produção neste local para a sua subsistência. A partir deste assentamento, o INCRA vai investir em infraestrutura para este local, construção de casas, saneamento básico, dentre outros. Os critérios para selecionar essa família, gente, são o tamanho da família, né, a força de trabalho, porque o que vai predominar nessa propriedade é o trabalho familiar, a idade do candidato que vai concorrer a este assentamento, a renda dessa família também, dentre outros fatores. Os produtos agrícolas no Brasil. A agricultura no Brasil ela é dividida em dois grupos. Os cultivos tradicionais, que são aquele voltado para o abastecimento familiar, e aqueles cultivos que são mais valorizados, voltados para a exportação, que são chamados de commodities, né? Essas commodities, elas são produtos, gente, significa, né, produtos que não têm tecnologia inserida. São produtos que não são produtos manufaturados sem a inserção de tecnologia. E produtos agrícolas também, voltados para a exportação. No caso do Brasil, nós podemos ter como exemplo a cana-de-açúcar, o algodão, o café e a soja, que lidera a exportação de produtos agrícolas do Brasil. Os cultivos tradicionais, eles existem desde o período colonial até atualmente. Essa diversificação da produção agrícola brasileira, ela vai acontecer apenas a partir de 1960, quando há a criação da Embrapa. Além da criação da Embrapa, o agronegócio, gente, também ele vai surgir como alternativa para essa produção voltada para a exportação. Além dessa produção familiar, do agronegócio, tem também a produção de subsistência, nós vamos ter a agricultura extensiva, a agricultura intensiva e vamos ter também a agricultura orgânica. Nós vamos estudar quais são os principais produtos agrícolas do Brasil. Um deles é o café. Como nós já vimos, o café ele teve extrema importância no processo industrial do Brasil. O café ele foi introduzido no nosso território em 1727, na Amazônia. Só que o clima, o solo, né, não contribuiu para o desenvolvimento deste produto. Então, ele foi transplantado para a Baixada Fluminense e se desenvolveu no Vale da Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Ele acabou se espalhando, né, no estado de São Paulo e em outras regiões também. Atualmente, o café ele possui grande produção no estado de Minas Gerais e estado do Espírito Santo. O café, gente, no final do século XIX, ele chegou a representar cerca de 75% do total de café mundial, produzido mundialmente. O café produzido no Brasil. Atualmente, o café ainda é importante para a economia brasileira, entretanto, outros produtos foram assumindo este espaço. Eu vou finalizar por aqui a nossa aula para ela não ficar mais extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem.
Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.